semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Esses códigos são chamados valores rítmicos. A gente vai misturar agora alguns elementos de música e matemática. Bora partir da prática para você entender melhor. Se eu tenho essa pulsação aqui, ó, e aí eu faço uma virada que é assim, ó, tá, 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 tá. Nesse exemplo, eu estou tocando 2 toques a cada pulsação, certo? Tá, 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 tá. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Certo? Entende que nesse caso é uma relação de durações diferentes? No espaço onde cabe uma pulsação inteira, eu botei 2 subdivisões. Botei 2 notas nesse espaço que cabe uma pulsação inteira. Também poderia ser 4, por exemplo. Nessa pulsação aqui, ó, poderia tocar tá 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Mais uma vez, nesse espaço onde tem uma pulsação inteira, um ritmo inteiro, um pulso inteiro, eu boto 4 notas nesse mesmo espaço, nessa mesma duração. Então, beleza, esses códigos que eu falei são exatamente nomes para essas relações que eu acabei de te exemplificar. Como que funciona, então? A mínima é metade da semibreve. A semínima é metade da mínima. A colcheia é metade da semínima. A semicolcheia é metade da colcheia. A fusa é metade da semicolcheia. E a semifusa é metade da fusa. E, obviamente, então, é tudo acumulativo. Se a semínima é metade da mínima e a mínima é metade da semibreve, portanto, cabem 4 semínimas dentro de uma semibreve. Do mesmo modo, se 4 semicolcheias cabem dentro de uma semínima, portanto, 8 semicolcheias cabem dentro de uma mínima. Essas relações são relações de duração. Olha como desde o início eu estou falando que são valores relativos entre si, são valores rítmicos que eles se relacionam entre eles. Beleza, mas talvez você deve estar se perguntando, tá, mas o que é uma semibreve? O que é a mínima? Quando que eu sei que algo é colcheia, ou é mínima, ou é semínima? Ou então você pode estar se perguntando, ah, mas eu aprendi que colcheia são 2 toques por tempo, semicolcheia são 4 toques por tempo. É muito comum as pessoas explicarem desse jeito, mas essa não é a forma mais correta. Por quê? Lembra quando eu comecei a aula pela pulsação? Ela é crucial para a gente poder entender os valores rítmicos. Por quê? Porque toda vez que você for escrever algo em uma partitura, você vai dizer para a gente qual valor rítmico é a nossa referência da pulsação. Qual valor rítmico é a pulsação? No início de cada partitura sempre vai ter 2 números um em cima do outro, como se fosse uma fração. O nome desse conjunto de números é fórmula de compasso. Ela decifra para a gente qual que é a organização dos compassos desse trecho musical. O número de cima diz pra gente de quantos tempos é o compasso e o número de baixo diz pra gente que valor rítmico é a nossa referência de pulsação, que também é chamada de unidade de tempo. Então bora pegar esse exemplo que está escrito em 4x4, que é uma fórmula de compasso muito comum. 4x4 então, o número de cima está dizendo que o nosso compasso tem 4 tempos e o número de baixo está dizendo, olha só aqui, que a semínima é a nossa referência de pulsação. Portanto, se isso aqui é a pulsação,
Isso aqui também é semínima. Se eu tocar, então, a semínima, eu vou estar tocando assim. Tá, 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 tá. Se eu quiser tocar a colcheia é o quê? A colcheia não é metade da semínima? Portanto, duas colcheias cabem em uma semínima, certo? Então, se essa aqui é a minha pulsação e a fórmula de compasso me diz que a minha pulsação é a semínima, se eu quiser tocar colcheias, então vai ficar assim. Tá, 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 tá. Bora para o outro lado. Se eu quiser tocar mínimas, o ritmo com mínimas, eu preciso então de duas semínimas para ela poder caber, certo? Portanto, se essa aqui é a minha pulsação, a fórmula de compasso diz para mim que esta pulsação é uma semínima, então se eu quiser tocar mínimas vai ficar assim. Tá, tá, tá. E assim sucessivamente. O que acontece? Essa fórmula de compasso 4x4 é muito comum. E é por isso, então, que meio que na preguiça muita gente explica, então, que colcheia são 2 toques por tempo, semicolcheia 4 toques por tempo. Só que isso está errado. Por quê? Porque também é muito comum, por exemplo, músicas fórmula de compasso 7x8. O número de cima diz pra gente que o compasso tem 7 tempos. E o número de baixo está dizendo que a nossa referência de pulsação de unidade de tempo é o quê? A colcheia. Portanto, se eu te dou essa pulsação nesta velocidade, nesse andamento, a fórmula de compasso está me dizendo que esta pulsação, esta unidade de tempo é colcheia. Então, se eu quiser tocar colcheias, vou tocar como? Tá, 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 tá. Ela não é mais, nesse caso, 2 toques por tempo. Ela é 1 toque por tempo. Por quê? Porque o tempo, neste caso, é a colcheia. É por isso, então, que é importante você aprender que todos esses valores rítmicos, eles são relacionados entre si. Você tem que decorar a sequência do maior para o menor ou do menor para o maior. E a relação entre eles. Mas você não precisa decorar que a semicolcheia é 4 toques por tempo, porque isso não existe. O tempo vai depender da fórmula de compasso, vai depender de cada trecho musical, de cada música.